Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Tete à Talentor Talk. Neste episódio, mais direcionado então aqui para a unidade de negócio dos serviços, e podemos então aqui passar para a apresentação do nosso painel de convidados. Estamos na presença da doutora Cláudia Varela, portanto, diretora de Recursos Humanos Regional do Lidl, a doutora Cátia Gonçalves, também responsável por todo o suporte à operação do grupo Joaquim Chaves Saúde, e Miguel Reis Pinto, board member da empresa MMCI. Na moderação do debate tenho comigo o Dr. Ricardo Varela, portanto analista de risco no setor da banca, mas também autor de vários livros com os mais variados temas sobre liderança e gestão de pessoas. Okay? Portanto, podemos iniciar o nosso debate com a pergunta: quais as principais alterações no mercado de trabalho no período pós-pandemia? E se calhar podemos começar com a doutora Cláudia. Claro que sim. Antes de mais, agradecer o convite da Talentor, também Obrigada de estarmos aqui. É um gosto também partilhar este sofá com o Miguel e com a Cátia. Gostaria só de brevemente também partilhar algumas informações sobre o Lidl. Tenho a certeza que todos conhecem, que são frequentes assíduos. Certamente. Das nossas lojas. Mas partilhar convosco que o Lidl está em Portugal há 28 anos. Temos cerca de 9 mil colaboradores de norte a sul do país nas nossas mais de 270 lojas. Temos 4 centros logísticos que servem também de base às nossas 4 regionais. E depois temos a nossa sede em Sintra. E a nível europeu somos dos maiores retalhistas alimentares, em que estamos aqui a contar com mais de 12 mil lojas. Portanto, temos um grande impacto em mais de 31 países. Ok. Alterações. Claramente a pandemia veio trazer muitas alterações naquilo que é a parte do trabalho temporário, mas também naquilo que é a nossa realidade enquanto empresas, das necessidades que vamos tendo. E, na verdade, nós temos que nos alinhar com aquilo que são as tendências do mercado e acompanhar e evoluir também nesse sentido. O que é que nós notamos? Claramente, este pós-pandemia também trouxe uma situação de pleno emprego, quase, que nós já não estávamos acostumados nos últimos anos. E o que é que isso traz? Menos candidatos, ou seja, mais dificuldade. Nós sempre que tínhamos uma vaga, nós agora reparamos que o número de candidatos que nós temos para preencher essa vaga é muito menor. E depois também vemos, por exemplo, quando aqui os nossos parceiros do trabalho temporário, também vemos que essa quantidade de candidatos também nos chega em menor número. Mas isso não deixa de abrir portas. Posso-vos partilhar que nós começámos a ter perfis diferentes que nos iam chegando, e que, de facto, nós tivemos que nos ajustar. Nós temos um evento de boas-vindas que damos a todos os colaboradores no seu primeiro dia, que gostamos de garantir, e ajustámos, e esse evento de boas-vindas passou a ser dado, em algumas situações específicas, em inglês. Okay. Para também dar resposta aos candidatos que nos iam chegando, e as próprias formações associadas também em inglês. Portanto, sim, de facto, o pós-pandemia, e eu diria que esta questão de pleno emprego veio trazer aqui algumas mudanças, mas também acredito que as empresas estão a ajustar e são oportunidades de evolução também dentro das empresas. Okay. O Lidl recorre muito a trabalho temporário? Temos algumas situações, nós damos sempre primazia, quer seja no recrutamento de contratos, aquilo que nós chamamos de contratos Lidl, contratos nossos, mas na verdade nós temos situações em que temos que recorrer porque não conseguimos, em situações de picos ou situações pontuais em que não estávamos preparados para aquilo que é o nosso processo normal, e aí recorremos, ou em situações específicas. Exemplo, como vos disse, nós temos algo que tentamos sempre que seja interno, não é? Promoções internas, ou ir aos nossos 9 mil colaboradores buscar o know-how. Claro. Mas às vezes há coisas tão específicas que nós não conseguimos ir encontrar, e aqui que os nossos parceiros realmente nos dão uma ajuda preciosa. Ok. Cátia, partilha desta opinião também da doutora Cláudia? Sim, partilho, e aproveito aqui apenas também para fazer uma breve apresentação. Venho da Joaquim Chaves Saúde, como já foi referido, mais concretamente a direção de serviço ao cliente, seja ele interno, seja ele externo, e trabalhamos no fundo com 4 grandes áreas de negócio: fitness, o laboratório, os postos-colheita, clínicas de ambulatório e também as clínicas de radio-oncologia. Okay. Estamos espalhados por todo o país, também nas ilhas, e com uma clínica e laboratórios também em Moçambique. Okay. Para além de partilhar da opinião aqui da doutora Cláudia, também acho que num período pós-pandemia verificamos que as pessoas começaram a apostar naquilo que é a formação delas. Querem experimentar, querem conhecer, querem fazer diferente.
E o trabalho temporário eu sinto que cresceu também muito nesse sentido, de dar o apoio àquelas pessoas que no período pandémico andaram fechadas em casa a fazer formações para se darem a conhecer, para se conhecerem melhor, procuram também um bocadinho mais o trabalho temporário. E isso tanto para as empresas que procuram colaboradores, com a escassez de mão de obra que acabamos de encontrar, aqui acabamos por nos aliar um bocadinho às empresas de trabalho temporário e às empresas de recrutamento, mas também serviu um bocadinho para nós conhecermos melhor as pessoas com quem nós vamos trabalhar, procurarmos um perfil mais dinâmico, as pessoas são mais dinâmicas na sua generalidade e também acabamos por nos adaptar à realidade pós-pandémica como empresa, não só a pessoa, mas como empresa. Ok. Miguel, Muito bem. qual Muito é que obrigado. foi... Ora, essa. Obrigada a nós. Qual foi o impacto, então, da pandemia e quais as transformações que sentiram, principalmente nas telecomunicações? Vou só apresentar rapidamente a empresa, Claro que sim. menos conhecida certamente que as outras duas pela sua exposição. É uma empresa que já existe desde aproximadamente desde 2008, que deriva de outra de 94 e trabalha de facto na área de telecomunicações, quer nas áreas comerciais, quer em áreas técnicas e, portanto, tem um bocadinho uma atividade bastante extensa, desde o planeamento, o projeto e desenho de infraestruturas até à própria instalação das infraestruturas de telecomunicações, sejam fixas ou móveis, e como parte do grupo ProF, também instalações da área de energia e, portanto, tudo o que tem a ver, no fundo, com prestação de serviços nessas áreas. O grupo ProF está presente em várias geografias, tendo atividades neste momento na Alemanha, em França, em Portugal e em Angola, e alguma presença também em Moçambique e África do Sul. Okay. E, portanto, com cerca de 3 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, na prestação de serviços. Concordo completamente com o que foi dito pelas minhas colegas aqui nesta nossa conversa, sendo que acrescentaria um ponto que é uma mudança no comportamento da mobilidade das pessoas. Ok. Nós que temos uma operação em Portugal relativamente dispersa e até uma operação para outros países, notamos que há mais dificuldade em captar recursos para trabalhar presencialmente. Sem dúvida. E esse é um ponto absolutamente crítico. Muitas vezes precisamos, por exemplo, de formar pessoas nas áreas comerciais ou técnicas, pessoas que estão a fazer atendimento em loja, uma das atividades que temos, ou pessoas que estão a fazer atividades de venda mais proativa, num modelo porta a porta. É mais difícil conseguirmos captar pessoas que nos dizem que querem estar em casa 2 dias por semana ou querem estar em casa 3 dias por semana, pela sua organização, pela forma de trabalhar, e existem, de facto, oportunidades para isso. Por outro lado, nas telecomunicações, com a proximidade e na energia, com a proximidade que tem de IT, acabamos por ter pessoas que conseguem trabalhar para o estrangeiro. E, portanto, por exemplo, projetistas, desenhadores e mesmo alguns técnicos preferem muitas vezes estar em casa a fazer esse trabalho e preferem, o que torna difícil formar as pessoas em novas áreas de atividade quando isso é absolutamente fundamental. Portanto, uma pessoa vem, não tem conhecimento tão específico desta área, torna-se muito complicado. E, por fim, diria que a imigração, portanto, o abrir do mercado, a falta de recursos humanos na Europa como um todo, não só em Portugal, mas na Europa como um todo, nós sentimos, em particular nas telecomunicações, e aí em funções um bocadinho mais técnicas, de facto as pessoas têm uma oportunidade gigantesca para trabalhar na Alemanha, em Inglaterra, em França, e portanto esses mercados passaram a ser nossos concorrentes diretos. Pois. E isto acontece na área das telecomunicações, também acontece em engenharia civil, e depois há muita proximidade nas áreas de infraestruturas, no fundo. Não é? Quem está, no fundo, a abrir uma vala, vamos imaginar, ou a passar um cabo, tanto faz em Portugal, como faz em Espanha, como faz em França, Inglaterra ou em qualquer outro sítio. As remunerações são substancialmente diferentes. As empresas cada vez mais oferecem condições distintivas, oferecem alojamento, oferecem viagens regulares a Portugal e, portanto, aquilo que eram barreiras à saída no passado, hoje não são. E é difícil captar. É muito mais difícil captar pessoas e, efetivamente, o Covid foi aqui um ponto de viragem, juntando ao ponto que as minhas colegas tinham apresentado, que veio mudar, digamos, as regras do jogo e veio tornar mais difícil captar e mais difícil reter as pessoas que temos connosco. Ok. Mas acham que isso é válido para o mercado de trabalho no seu cômputo geral ou, neste caso, que é a base do tema que nos traz aqui hoje, do trabalho temporário, acham que isso é mais potenciado ou é mais visível de alguma forma naquilo que são os contratos temporários, e não, ou seja, essa questão da mobilidade e de trabalhar noutro país, do querer ficar em casa mais tempo, a questão da pandemia veio trazer a implementação de algo que provavelmente já teríamos que ir antecipando e agora fomos de uma forma mais abrupta e fomos obrigados a fazê-lo. Acham que há diferença entre... Aqui eu não perguntava só tanto entre o trabalho temporário e o outro, mas perguntava também entre as pessoas que já estão estabelecidas, ou seja, as pessoas que já têm 5 anos de casa, 10 anos de casa, 15 anos de casa. Acham que houve assim muita diferença nessas questões ou
ou vê-se mais nesta lógica do trabalho temporário, que é o nosso tema 2. Admitindo que a doutora Cláudia perguntei se recorreu muito a trabalho temporário ou não, os restantes não perguntei, mas admito que também tenham alguma ou bastante interligação com o recrutamento de trabalho temporário. Se acham que essas dificuldades são específicas do trabalho temporário, no fundo, resumindo a pergunta é isso, são específicas do trabalho temporário ou são um bocado já no fundo é o mercado em si agora que adaptou e ajustou estas contingências, chamemos assim? Se me permite responder, penso que neste momento é inevitável que também afete o mercado do trabalho temporário. Até porque as ofertas que antes existiam, vamos imaginar que eram 7 ou 10 e hoje temos 20 ou 30. Portanto, há uma procura ativa das pessoas por parte, portanto, os empregadores estão claramente à procura de recursos e, portanto, as empresas de trabalho temporário não conseguem escapar a esta situação. Portanto, agora a Cláudia disse que na prática tinha N candidatos e passou a ter N-X. A minha formação de engenharia às vezes faz-me falar assim nestas coisas, mas é um bocadinho isso, né? Portanto, há menos candidatos para cada função e, portanto, nós também recorremos ao trabalho temporário e trabalhamos ativamente, inclusive algumas áreas têm uma enormíssima parte de trabalho temporário, mas, por exemplo, lojas, imaginemos, lojas no Algarve, a sazonalidade obriga-nos a recorrer a trabalho temporário, para dar aqui um exemplo prático e efetivo das coisas. E, portanto, efetivamente isso acontece. Portanto, não é absolutamente inevitável. Por outro lado, as pessoas têm menos proximidade com a empresa, permitam-me só dizer isso. A distância foi criada com a organização, se calhar num contexto diferente, por exemplo, na frente de loja do Lidl, porque as pessoas estiveram sempre a trabalhar, não é? Portanto, há um contexto, obviamente na Joaquim Chaves, muito mais porque estavam numa era absolutamente crítica, mas a distância, no nosso caso de retalho também é a mesma coisa, retalho de telecomunicações, mas a distância das pessoas à organização, esta distância, faz com que os vínculos sejam menores e, portanto, pessoas que anteriormente não consideravam sair da organização, hoje põem essa hipótese com mais facilidade. Eu queria chegar a esse portanto, ponto. o tema de facto é mais delicado. Sejam elas recursos efetivos da empresa, ou sejam recursos de trabalho temporário, mesmo com rotação de áreas dentro do trabalho temporário, e as pessoas progridem e fazem uma carreira, e podem fazer uma carreira até encontrar o sítio certo, e muitas vezes passam para a organização e vice-versa. Portanto, existe aqui uma simbiose entre aquilo que é o trabalho efetivo da organização e o trabalho temporário. Portanto, o trabalho temporário não é só um recurso pontual, muitas vezes é um meio de captação de recursos que efetivamente depois circulam, digamos, da empresa de trabalho temporário para a outra, portanto é uma forma de oportunidade. Não deixa de existir carreira para existir isso. Mesmo isso, nota isso. Eu queria só aqui acrescentar também aquilo que o Miguel estava a partilhar, porque na verdade todos nós tratamos de pessoas, não é? As empresas são feitas de pessoas e quando nós temos escassez de pessoas, na verdade não há escassez de pessoas, porque as pessoas não desapareceram, não é? Existem outras motivações, as motivações de ir para fora, as motivações de estar mais perto de casa, as motivações de atratividade e captação, como é que nós podemos fazer, e eu acho que é um pouco esse o desafio, que é como é que nós podemos continuar a trabalhar que as pessoas queiram escolher-nos a nós enquanto empresa para trabalhar. Exatamente. Sim. Eu concordo muito com esta última partilha aqui da Cláudia, que as pessoas deixaram de procurar só um salário, só um rendimento, as pessoas querem um salário emocional. As pessoas querem ter um equilíbrio maior entre a vida pessoal e a vida profissional. Com a hipótese do teletrabalho, a proximidade aos filhos, a proximidade a uma rotina mais confortável no conforto de casa ou da proximidade. E ainda hoje estivemos aqui a falar e há pessoas que gostam de viver dentro da proximidade da sua casa. Têm um médico próximo de casa, têm a escola dos meninos perto de casa e isto traz conforto, traz qualidade de vida. Qualidade de vida. E as pessoas procuram cada vez mais este tipo de qualidade de vida. E cabe também às empresas aqui agora adaptarem-se a esta nova realidade, que fomos forçados a fazê-lo num ritmo muito mais alucinante do que seria feito, porque acredito que isto é o futuro, sem dúvida, mas fomos obrigados a aplicá-lo muito mais cedo. E acredito também, posso aqui partilhar um bocadinho a experiência da Joaquim Chaves Saúde, deste trabalho que estamos a fazer agora em parceria com a Talentar, é a primeira vez que a empresa da Joaquim Chaves Saúde está a trabalhar com o trabalho temporário. Pelo crescimento abrupto que tivemos que nos adaptar à realidade do Covid, e o Covid trouxe-nos um volume de trabalho quase enlouquecedor, não é verdade? E as pessoas ficaram muito cansadas. Nós sentimos que, efetivamente, a nossa rotatividade, para além de tudo que já foi falado aqui, as pessoas estão muito cansadas. Foi um período esgotante para as pessoas que trabalharam na área da saúde e outras áreas, claro, não vou focar só na saúde, mas, acima de tudo, sentimos que as nossas pessoas, para além de gostarem da área da saúde, isso já não chegava. As pessoas quiseram trazer uma tranquilidade para elas próprias e pensaram, se isto volta a acontecer na minha vida, eu não quero isto para mim, não quero este ritmo. Então as pessoas começaram a procurar e explorar outras áreas mesmo também
da parte administrativa, os colaboradores que vêm da área administrativa procuraram mais trabalhos na área administrativa, começaram a apostar também noutros tipos de trabalhos que foram criados em período pandémico. Temos muitos novos cargos de trabalho, muitas novas áreas de negócio. Quem diz que já não há nada para inventar está muito enganado, há muita coisa ainda para inventar. E as pessoas gostam de fazer parte de novos projetos e acho que isso tem sido o mais desafiante. Há tanto projeto a nascer agora que as pessoas acabam por ganhar asas e ir à procura de novas oportunidades. Duas notas, se me permitem. Gosto muito de ouvir falar em pessoas, porque é um termo que me diz bastante. E às vezes falamos de pessoas de uma forma que não... Pessoas, são emoções, não é? Eu costumo falar muito sobre isso. E tirar-vos o meu chapéu de falarmos dessa forma positiva, não é os funcionários, nem os trabalhadores, nem os recursos humanos, são pessoas e é disto que estamos a falar. São as nossas pessoas. E tocaram no ponto que era a minha pergunta, que é, de facto, são estes desafios com que as empresas se têm vindo a deparar eu também não gosto muito deste termo, na captação e na retenção, precisamente, das pessoas, sejam elas trabalho temporário ou as outras. E aqui, e continuando se calhar na doutora Cátia, porque acabou de falar desse tema, eu gostava de vos ouvir falar sobre qual foi a forma que encontraram, ou de que forma é que se estão a adaptar. Portanto, falámos de todas estas alterações, das disrupções do mercado, etc. E não falámos da guerra, portanto, a guerra acredito que tenha vindo trazer aqui um peso adicional em tudo aquilo que temos estado aqui a falar. Como é que tem sido, e podem falar da vossa experiência pessoal, do vosso setor, daquilo que vem noutros setores, porque sabemos que o trabalho temporário, neste caso em concreto, há setores que são mais penalizados, há bocado falámos no Algarve e na sazonalidade, portanto, do que outros setores. Como é que tem sido essa adaptação? O que é que pensam fazer? O que é que têm feito nesta lógica de facto, fidelizar pessoas e ter as pessoas satisfeitas com o salário emocional, por exemplo? É isso mesmo. Eu vou falar aqui um bocadinho dentro da Joaquim Chaves Saúde, sei que há muita parte que vai ser transversal, mas um bocadinho mais no nosso foco. O maior desafio da Joaquim Chaves Saúde tem sido reter as pessoas, sem dúvida. Não por falta de capacidade, mas pela competitividade que existe no mercado de trabalho neste momento e a captação da forma como ela é feita das próprias pessoas. Neste momento, a nossa grande aposta é efetivamente o emocional dos nossos colaboradores, daqueles que são a nossa cara da Joaquim Chaves. Então nós temos trabalhado muito aqui a vertente do conhecer e dar a conhecer a Joaquim Chaves de dentro para fora e de fora para dentro. Nós temos trabalhado aqui a parte do convívio, que foi uma quebra durante o período pandémico e que acabou por criar uma distância maior entre as nossas pessoas. E as nossas pessoas, apesar de terem estado localmente, foram obrigadas a usar uma máscara, a tornar tudo um bocadinho mais impessoal, que não é de toda a cara da Joaquim Chaves. A Joaquim Chaves gosta de trabalhar para o centro do cliente e quer que o cliente se sinta em casa e em família. Desde sempre e para sempre será assim, sem dúvida, um dos pilares da Joaquim Chaves. E as nossas pessoas sentiram que houve ali uma quebra naquilo que é o calor humano ou da proximidade com o cliente. Então nós estamos a trabalhar nesse sentido. Trabalhar as nossas pessoas a voltarem a estar juntas, a voltarem a comunicar umas com as outras, e estamos a trabalhar também a vertente do cliente, seja ela pessoal ou até mesmo digital. A Joaquim Chaves Saúde está a passar por um processo de transformação digital, estamos a construir uma plataforma CRM para facilitar o trabalho das nossas pessoas, e estamos a construir também um novo site e uma nova app para que o cliente consiga chegar até nós de forma mais prática e rápida. Isto fez com que as nossas pessoas tenham também a oportunidade de crescer dentro de casa. E a nossa maior aposta, a nível profissional, tem sido as nossas pessoas poderem se desenvolver e nós captarmos e retermos o talento daquelas pessoas já que tiveram a nossa curva de aprendizagem, já fazem parte da Joaquim Chaves Saúde. Onde é que elas são boas? O que é que elas são boas a fazer? Vamos explorar isso, vamos trabalhá-las. Então fazemos briefings direcionados a vários temas, fazemos formações internas, sejam elas webinars presenciais, formação descentralizada, vamos a todas as zonas do país fazer uma formação descentralizada e apostamos aqui naquilo que as pessoas querem, que é crescer com pessoas e com profissionais. Eu acho que é um tema, eu diria que transversal a todas as empresas, é como é que captar e reter os talentos. E eu diria que teríamos aqui espaço para horas e horas de conversa. Isto já foi falado várias vezes e eu acredito mesmo que neste momento não são as empresas que escolhem os candidatos, são os candidatos que escolhem. E isto põe-nos numa perspectiva, eu acho que muito interessante, que é, então nós temos que ser apelativos. Nós temos que trazer de forma transparente aquilo que cada um tem para oferecer enquanto empresa. E, na verdade, é esse o caminho que nós temos feito enquanto empresa, de sermos transparentes o que é que nós temos para oferecer. E temos para oferecer a progressão salarial, que é sempre importante, não é um dado muito importante, não é o único.
aquilo que é a progressão interna dentro da empresa, as oportunidades que vamos tendo e depois também aquilo que temos que ajustar, não é? Que vamos oferecer. Por exemplo, nos nossos escritórios, sabemos que nas nossas lojas isso não é possível, ainda é trabalho presencial, ainda é trabalho físico, mas, por exemplo, nos nossos escritórios nós hoje oferecemos a possibilidade de 100% de trabalho flexível. E isso é um fator de atratividade, mas também é um fator de podermos olhar geograficamente para o Portugal inteiro, não é? Alarga o leque de seleção. Alarga o leque e mesmo internamente nós vemos isso, que é pessoas que não tinham tanta mobilidade para ir de uma zona para outra, em termos de escritórios, agora já se candidatam, agora já arriscam, porque há esta conjugação que, ok, de vez em quando tenho que me deslocar, mas não é sempre. Eu consigo estar um pouco mais longe e consigo dar resposta na mesma àquilo que a empresa precisa de mim. E eu acho que, em termos de captação, é um pouco por aí que nós também temos ido. Temos trabalhado muito na marca empregadora, de novo nesta nossa transparência, para sermos a primeira escolha. É isto que nós queremos, quando dizemos que é o candidato a escolher-nos a nós, é aquilo que nós queremos, é ser a primeira escolha das nossas pessoas. Claro que sim. Miguel. As ações para conseguirmos, de facto, subir o nosso nível de retenção são variadas, não é? Fizemos alterações, por exemplo, nos nossos espaços internos para dar melhores condições de trabalho e para termos espaços de lazer onde as pessoas consigam, de facto, sentir-se bem, confortáveis, onde consigam, por exemplo, almoçar. Todos sabemos que existe uma pressão tremenda com a inflação e com os temas que aqui discutimos e, portanto, se houver boas condições para as pessoas almoçarem na empresa, tudo fica mais fácil e, portanto, sentimos isso não como um momento menos agradável, mas como um momento melhor. Como, por exemplo, o alargamento das mesas, coisas tão simples como isso. Mesas maiores obrigam a que as pessoas comuniquem e partilhem. As pessoas estavam fechadas, tentavam trabalhar um bocadinho, juntar-se com as suas equipas, desta forma alargam e trabalham com as outras equipas. Depois, obviamente, questões de política salarial, antecipar necessidades, pensar que em determinadas funções, por exemplo, vamos imaginar senhoras novas ou meninas, o seguro de saúde é uma coisa que faz muito sentido para elas, porque potencialmente poderão engravidar e é um momento importantíssimo na sua vida, devem ter o apoio e, portanto, privilegiar e olhar para os grupos de pessoas e ver coisas que podemos fazer. E depois temos uma particularidade que torna tudo assim um bocadinho mais difícil, que é o facto de as pessoas estarem muito espalhadas. Os territórios em que trabalhamos, seja nas áreas técnicas, seja nas comerciais, são territórios muito alargados e nem sempre é fácil conseguirmos ter as pessoas juntas para conseguir ter ações. E a única forma de conseguirmos aumentar a retenção, seja por via das pessoas que estão no negócio nestas áreas ou noutras, é a proximidade. Portanto, quem lidera as equipas, seja a que nível for, tem obrigatoriamente que ter uma proximidade grande com as pessoas que lidera. Portanto, a ideia de que podemos ter uma pessoa que tem 30 pessoas ou 40 pessoas a trabalhar com elas, sim, é possível estando no mesmo local físico, a partir do momento em que as pessoas estão espalhadas, vamos imaginar, por exemplo, no nosso caso, no território norte inteiro, como é que nós conseguimos ter proximidade com, vamos imaginar, uma pessoa que está a trabalhar no terreno, que trabalha em Bragança, por exemplo, e as outras pessoas trabalham em Viana do Castelo, nunca se veem, nunca vão aos escritórios da empresa e estão constantemente deslocadas. Há muito pequenos pontos de contacto. Como é que vamos conseguir maximizar esses pontos de contacto? Com a realização de pequenos eventos. Esse é um desafio, certo? Com a realização de briefings, é um enorme desafio, com a realização de briefings, com a realização de pequenos eventos, com o responsável pela equipa a ir almoçar com o técnico na sua pausa, com o responsável pela área de vendas diretas a juntar a sua equipa a meio da tarde, fazerem um pequeno café, conversarem durante 10 ou 15 minutos e ao final do dia fazerem um fim de tarde ou jantarem juntos e seguirem o seu caminho, dependendo obviamente das dinâmicas da atividade de cada equipa, mas este fator da proximidade, mesmo em equipas de escritório, é absolutamente determinante para nós conseguirmos mudar isso. E daí o pensamento do grupo a passar pela formação de pessoas e a pensar no investimento em gestão de equipas, em liderança, para que efetivamente saibamos como gerir diferentes pessoas, diferentes espíritos, diferentes atividades e diferentes responsabilidades, obviamente, para que isso aconteça. Desde que voltamos da pandemia, o tema da formação voltou com uma dinâmica e uma velocidade distinta, por diversos motivos, desde as técnicas de vendas e negociação, e a formação é absolutamente independente se a pessoa é um recurso que está
no regime de trabalho temporário ou se é interna, portanto, as pessoas para nós são tratadas da mesma forma. Há possibilidades de formação, portanto, fazem a formação da mesma forma. Hoje estão numa área, amanhã podem estar noutra, e, portanto, tudo isto muda. E as próprias pessoas, pelo que eu percebo, as próprias pessoas estão, e já aqui se falou disso, as próprias pessoas estão elas mais dispostas e disponíveis para aprender, não é? A aprender, Antigamente já lá vai o tempo em que a novas. formação era Vou ter estar que ir um para a dia formação. fechado numa sala, ouvir alguém Mas, falar. mas isto vem Agora das as pessoas têm essa próprias necessidade também. lideranças. A liderança pensa, vou ficar sem este recurso, eu tenho uma frente Claro, de loja claro. e vou ficar sem as pessoas a atenderem. Como é que eu vou conseguir resolver este problema? E precisamos de movimentar pessoas de outros locais para aquele local, para que elas terem informação. Portanto, isto é um desafio. Muitas vezes as questões que até são obrigações legais de formação Naturalmente. são desafios operacionais tremendos para conseguirmos substituir uma equipa numa loja ou libertar parcialmente a loja, mas ela para funcionar precisa daquelas pessoas. E para fazer instalações é preciso ter os técnicos e, portanto, isto faz parte da nossa vida, não há grande escapatória e o que nós temos de encontrar é uma forma de fazer isto. Se a proximidade for grande, da disponibilidade das pessoas para fazerem coisas diferentes e o compromisso é maior, e a partir daí tudo funciona num formato completamente distinto. E creem que essas políticas internas adotadas com a mudança do mercado de trabalho, creem que de alguma forma se pode espelhar para a captação de novas pessoas? Sim, eu acredito que sim, porque as pessoas já procuram um trabalho com certas características, sabem como é que estamos a funcionar e quando vão à procura, já vão à procura com esse objetivo. Eu quero uma empresa que aposte na formação, eu quero trabalhar numa empresa que se dedique às pessoas, eu quero trabalhar numa empresa que saiba quem eu sou, quem é o meu nome, o que é que eu faço, o que é que eu sou bom a fazer. Já não querem trabalhar numa empresa onde são um número e muito menos onde ficam no escritório sentados aquelas 9 horas de trabalho sem que haja uma pessoa que lhe vai dizer como é que está a correr o teu dia, o que é que precisas, o que é que há de diferente. Olha, já viste aquela novidade, já viste aquela novidade. E as pessoas já procuram trabalhar numa empresa que tenha esse foco. Sim, e vivemos talvez na terceira era digital, não é? No espaço de poucos anos. E tudo é muito rápido. Portanto, as plataformas digitais, as redes sociais, não é? Tudo isso está cheio, no bom sentido, de opções, não é? De exemplos daquilo que as empresas fazem. E as pessoas vão se alimentando disso. E isso depois cria expectativas nelas. E olham para dentro, não é? Para a empresa onde eu estou. Eu gostava disto na minha empresa. Eu gostava de ter esta experiência, esta possibilidade. E, portanto, é aqui que as empresas têm que ser dinâmicas e trabalhar nesse sentido e acompanhar. Eu gostava de fazer uma pergunta, sai um bocadinho aqui do nosso guião, mas eu fiquei, porque, por facto, o tema das pessoas e das emoções e das lideranças diz muito. Eu gostava de fazer uma pergunta que pode parecer um bocadinho desafiadora, mas não é. E admito que saiba a resposta, mas eu gostava de a fazer. Porque já falámos aqui em salário emocional, a história das pessoas sentirem-se parte de algo e não serem, no fundo, mais um carneiro no meio do rebanho. Vocês têm por hábito ouvir as pessoas, ou seja, quando se fala em salário emocional, nós falamos nos almoços, nos jantares, nos networking, no team building, etc. Mas fazem-no porque é uma decisão da empresa ou fazem-no depois de ouvir os intervenientes? Ou seja, eu posso ser um colaborador e a empresa ter definido uma coisa espetacular que passa do salário, não é? Para criar aqui o engagement e juntar todas as pessoas, etc. Mas depois aquilo para mim não me diz nada. Porque eu nem sequer me perguntaram se eu gostava de fazer aquilo. Vocês têm dinamizam isso, ou seja, tentar perceber, obviamente depois não se vai agradar a todos, numa empresa com 9.000 colaboradores não se pode fazer uma coisa que os 9.000 estejam de acordo, mas fazer algo que, ok, nós estamos a fazer isto porque fizemos um questionário interno, uma coisa qualquer, e a maioria das pessoas revia-se ou escolheu que se pudessem optar a forma de criar o tal espírito grupo e a cultura, porque mais uma vez estamos a falar de pessoas, isto são relacionamentos, são as motivações, é a proximidade, o que é que elas disseram que gostavam de fazer e não chegar ali e dizer, olha, vamos todos para a praia, apanhar lixo, fazer voluntariado. Há pessoas que se calhar não gostam de voluntariado e vão, mas lá está, estão naquele espírito, mas acabam por não estar, acaba por quase às vezes ser contraproducente. Vocês têm esse hábito de fazer envolver as pessoas nessa decisão, no fundo? Sim, eu aqui posso partilhar, nós temos... E desculpem a pergunta, mas é... Não, está uma pergunta perfeita. Aqui posso partilhar o nosso exemplo, nós temos várias iniciativas ao longo dos anos de inquéritos aos nossos colaboradores. Posso partilhar convosco o mais recente que nós temos, ou que fizemos no final de 2022, que foi o inquérito de marca empregadora, em que nós perguntámos aos nossos colaboradores o que é que eles valorizavam mais, mas também quisemos saber qual era a percepção deles.
E aqui foi muito interessante, porque nós já tínhamos muitas coisas implementadas, mas que eles não se apercebiam disso. Ok, não E tinha isto é muito conhecimento. importante. E se calhar foram implementar, depois de os ouvir, perceberam que havia coisas que não estavam a fazer e que eles valorizavam. Exato, certo? ou seja, no fundo, definir a estratégia. Aqui duas realidades, que é uma, que há um gap entre aquilo que nós já temos ao dispor, já damos ao dispor, e que eles não se apercebem, e é uma questão de comunicação que temos que continuar a trabalhar. E depois se eles nos dizem o que é que valorizam, então vamos nos focar nisso também. E vamos, através daí, tomar medidas para ir ao encontro das necessidades dos nossos colaboradores, porque lá está, o salário é extremamente importante, mas tal como a Cátia dizia ao início, não é só isso neste momento, não é? É o facto de se reconhecerem na empresa, nos valores da empresa, naquilo que a empresa oferece, não é? Na forma como a empresa cuida, nós falamos muito disto, não é? Nós temos que cuidar das nossas pessoas. E cuidar não é a mesma forma que eu cuido de um colaborador desta loja ou deste escritório igual ao outro, não é? Mas temos que os ouvir e isso é uma realidade para nós. Sim, concordo em tudo, a 100% com o que a Cláudia disse. Inclusive a questão dos inquéritos, acho que é uma boa plataforma de entrada e até um bocadinho, não tão direta, a abrir a cara à pessoa a dizer, diz-me o que é que tu queres melhorar. E a pessoa às vezes sente-se um bocadinho pressionada, já estão a fazer esta pergunta, o que é que eu estou a fazer difícil, ou o que é que eu estou a fazer diferente, que se sentem que eu estou desconfortável com alguma coisa. E o facto de ser aqui por uma porta um bocadinho mais discreta, as pessoas sentem-se mais à vontade até para dar a verdadeira opinião. Sim, ser um bocadinho mais honestos, vá. Sinto também que isto, e respondendo aqui um bocadinho à questão, não é só do ouvir as pessoas, é do ver as pessoas, perceber a nível de comportamento, como é que elas estão a lidar entre elas. A pessoa, quando chegou naquele dia ao trabalho, vinha cansada, chegou mais chateada, vinha com um humor um bocadinho mais complicado. Também aqui um bocadinho o facto de estarmos presentes, e como o Miguel falou há pouco, estarmos junto das nossas equipas faz com que nós nos consigamos a perceber de certos comportamentos que abrem porta a que nós consigamos até ser proativos nesse sentido. Não só nós como líderes e gestores de equipas, mas também a própria empresa. Uma pessoa de outro departamento consegue na mesma perceber que algo de errado se passa quando o colaborador foi beber café e vê que ele está a soprar para o lado. Algo se passa. E às vezes é a porta de entrada para, está tudo bem? O que é que se passa? Tanto pode vir da empresa em si, de uma forma global, como dentro das próprias equipas, e nas nossas equipas, é claro, há sempre uma proximidade muito maior e até relações fora já até do próprio âmbito de trabalho, que pode abrir aqui também a porta já por fora do ambiente de trabalho, mas que acaba por depois se correlacionar. E até mesmo com outras empresas. Todos nós temos amigos com quem falamos sobre o ambiente empresarial deles e conseguimos comparar situações que acontecem e se calhar adaptar. Da mesma forma que, ouvindo aqui a Cláudia e o Miguel, falando sobre algumas situações dos seus setores, nós podemos adaptar nos nossos, e com amigos, com familiares, com a família, com os nossos filhos. Todos temos filhos, todos temos família, e isto acaba por ser aqui um ciclo. Sem dúvida. Miguel? São sempre temas um bocadinho delicados, não é? Mas não há como não ouvir as pessoas. De forma mais organizada. Mas esse é que é o tema. Eu perguntei porque, não há como, apesar disso ser não quase há como não ouvir. Isso, não é? Há muita gente que não o faz. E isto é bastante óbvio. Podemos fazê-lo organizadamente e estruturadamente. A Cláudia deu bons exemplos disso, não é? Que faz um conjunto de perguntas às pessoas e tentamos, a partir das perguntas, inferir as respostas e perceber qual é o sentido mais certo. Podemos fazer mais informalmente, ou podemos ter, por simplesmente, vários tipos de atividades. E as pessoas aderem às atividades, não são obrigadas a estar nelas, mas aderem, podem aderir. Por exemplo, no grupo promovemos dádivas de sangue com regularidade. Dada a relação que temos com a África, é vulgar mandarmos roupa, livros, brinquedos, que foi o último movimento que fizemos, e, portanto, falamos com os colaboradores, aqueles que querem e que podem, fazem uma doação para entregar. Por exemplo, temos trabalho comunitário em que vamos à Santa Casa da Misericórdia ajudar a reestruturar edifícios e espaços, sempre numa perspectiva de proximidade, não é? Portanto, quem é da Trofa faz na Trofa, quem é de Braga faz em Braga, quem é do Porto faz no Porto. E, portanto, e depois as próprias dinâmicas. Ainda há cerca de 15 dias, uma das pessoas da minha equipa de direção disse, então acabou o primeiro trimestre, então porque é que não vamos fazer um almoço de comemoração? E houve outro que disse que sim, e que sim, e que sim. Tem muito mais efeito, e, para mim, enquanto responsável pela estrutura, fico muito contente por ver as pessoas a terem esta iniciativa,
querem falar certamente 5% sobre trabalho e querem 95% brincar e divertir-se e desfrutar e cortar na casaca e fazer essas coisas todas que fazem parte disto e que fazem parte da nossa vida e que também existem, não é? E celebrar as vitórias. E celebrar as vitórias. Portanto, foi um trimestre muito duro, umas áreas com boas performances, outras com nem tão boas. Uns choram as mágoas, outros festejam e todos juntos saem mais próximos, com mais empatia e, portanto, com capacidade de fazer diferente. Portanto, fica um bocadinho no meio dos dois exercícios. Nem sempre as perguntas muito claras nos dão as respostas que nós queremos, nem sempre o ouvir é implementável. As pessoas dão ideias que são interessantes, mas que se calhar só se aplicam a 10% das nossas pessoas e depois não conseguimos fazer os eventos. Os tais ações temáticas e pequenos momentos temáticos que fazemos, há pessoas que se revêem muito nelas. Há os tais passeios, por exemplo, não falei sobre isso, passeios na natureza. Há 40 pessoas que querem fazer passeios na natureza, há 70 pessoas que querem fazer outra atividade qualquer. E pronto, cada qual faz aquilo que tem prazer, desde que não haja, obviamente, depois uma empresa a dizer as pessoas não se inscreveram ou não foram. Tem que se ter muito cuidado com essa gestão, não é? Para que, de facto, se sintam à vontade para fazerem aquilo que gostam e que lhes está prazer, não é? E acho que é um bocadinho por aí. Vou só fazer mais... Agora vou retomar o tema outra vez. E, voltando ao tema do trabalho temporário, acham que neste momento, depois de tudo o que já falámos aqui, o trabalho temporário continua a ser uma solução, continua a ser um parceiro? E vai ser-lo cada vez mais ou não? O temporário. Aqui agora vamos centrar outra vez no nosso script. Aqui posso responder já. Na nossa realidade, não sinto que nada tenha mudado nesse sentido. Ou seja, claramente nós vamos continuar a ter as nossas necessidades e claramente aqui a parceria que nós já temos, também de há muitos anos com o trabalho temporário. Nada mudou, não é? Exato, nada mudou. Portanto, nós vamos ter necessidades que se calhar não conseguimos dar resposta internamente e aqui vamos continuar a trabalhar e vamos ter situações muito específicas em que esta parceria nos é sempre muito útil. O que é que eu acho que é importante e também gostaria aqui de partilhar, que é, nós reconhecemos um trabalhador temporário exatamente como um colaborador Lidl. Nós damos-lhes exatamente as mesmas condições salariais, nós damos exatamente o mesmo tratamento. Por exemplo, falava há pouco do evento de boas-vindas. Qualquer trabalhador temporário que entre é um colaborador Lidl, ou seja, só o contrato em si é que é diferente, portanto, o tratamento é o mesmo, porque isto não deixa de ser também um sinal de respeito por aquilo que é esta pessoa, que não deixa de ser uma pessoa que vai estar a contribuir para aquilo que é o sucesso da nossa empresa. Claro, essas políticas de retenção acabam por ser transversais, independentemente do vínculo contratual dos colaboradores. Ok. Sim, Miguel. Ia dizer que o trabalho temporário, para nós, é uma inevitabilidade, pela positiva e pela negativa. E ele tem que existir, por via de projetos finitos no tempo, por via das necessidades pontuais que nós temos de reforço das estruturas. Mas hoje em dia começa a ter alguma aproximação a um modelo mais de outsourcing ou até um modelo de captação de recursos para a nossa própria empresa. Portanto, acaba por ser um meio para atingir um fim, obviamente, não é? Que é conseguirmos ter recursos, ter pessoas válidas, que entram às vezes numa função de menor complexidade e que com o passar do tempo vão crescendo dentro dessa estrutura, porque há estruturas inteiras a trabalhar nesses modelos, vão crescendo dentro da estrutura, até assumirem funções de liderança e até passarem para os quadros da empresa, ou não. Há pessoas que optam depois a seguir por ter a sua própria empresa, constituem a sua própria empresa e prestam serviços. Portanto, há vários caminhos que acontecem aqui. Há um ponto absolutamente fundamental, que é a pessoa está vinculada, neste caso ao nosso parceiro Talentor, ou está vinculada à empresa diretamente. Para nós, são pessoas que têm uma determinada função e eu posso perfeitamente ter uma pessoa, se quisermos, da Talentor com uma responsabilidade de chefia e sob sua responsabilidade ter pessoas que são internas ou que têm outro tipo de contratos de prestação de serviços completamente distintos, porque o que interessa é o valor das pessoas e interessa a forma como elas trabalham. Não nos vemos, enquanto organização, sem a existência de trabalho temporário e precisamos do trabalho temporário para conseguir viver, crescer e suportar a nossa atividade, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista financeiro, para que as coisas possam quadrar e ter a sua razão de ser. Sim, eu concordo, claro. Eu tenho concordado com tudo, está correndo bem. Entretanto, aqui só acrescentar que, e é um exemplo, acho que não só cada vez mais é uma opção para as empresas, pelo crescimento que têm, que obrigatoriamente ter para acompanhar a evolução do mercado, portanto, acaba por ser cada vez mais, não só uma opção como a solução.
para resolver grandes destes temas de recrutamento e de captação de pessoas, mas cada vez mais para as pessoas que procuram emprego, a opção do trabalho temporário cada vez mais, eu acho que vai continuar a crescer cada vez mais, tanto por aquilo que também já referi há pouco das pessoas quererem continuar a experimentar, mas como o facto que cada vez mais há mais empresas, e grandes empresas, grandes estruturas, onde as pessoas ambicionam trabalhar, que trabalham através de trabalho temporário, e as pessoas vão acabar por ir à procura também das empresas de trabalho temporário para poderem experimentar trabalhar naquela empresa com a qual ambicionam trabalhar. E eu posso... Certo, exatamente, sim. Vai ser aqui um meio de troca de serviços, no fundo, tanto para o cliente empresa como para quem procura trabalho. E o meu primeiro trabalho foi com a Talentor. Eu fui à Talentor à procura de um primeiro trabalho porque não sabia o que é que queria fazer. E acho que cada vez mais, num mundo tão grande, com tantas opções, as pessoas vão começar a pensar, espera, o que é que eu quero fazer? Para onde é que eu quero ir? Qual é o caminho que eu quero seguir? Vou experimentar, vou procurar as empresas de trabalho temporário porque há sempre várias opções. Se eu não me encaixar naqueles primeiros 6 meses, eu vou mudar. Eu vou alterar. E mesmo nós, como empresas, também vamos continuando a mudar os nossos perfis, as pessoas que procuramos. Como falámos há pouco, também tive a oportunidade de dizer à Sofia, isto faz com que nós consigamos perceber que, se calhar para outra área de negócio, onde nós também estamos a precisar ali de um backup, ou de um apoio, ou de uma evolução, também faz sentido irmos buscar uma empresa de trabalho temporário para nos ajudar a captar, porque nem nós, às vezes, sabemos o que é que estamos à procura. E com uma empresa especializada na área de recrutamento, ajuda-nos a conseguir otimizar o nosso tempo e otimizar a própria da função. Sim, acaba por ser também o nosso papel, não é? Enquanto consultores, ter esse acompanhamento tanto aos nossos clientes como também aos nossos candidatos, portanto, pessoas que se dirigem às nossas delegações para fazer uma inscrição e também para entregar um currículo, e muitas das vezes também pedem ajuda. Eu estou à procura de trabalho nesta zona. É também da nossa sensibilidade tentarmos de alguma forma acompanhar essa pessoa e direcionar consoante também as suas competências, como é lógico. Acho que também acaba por ser aqui, partilhando aqui um bocadinho também mais numa vertente mais operacional. E perspectivas para 2023? E 23 e seguintes, se quiser. Exatamente. Na lógica de crescimento de trabalho temporário ou noutra lógica? Ou ambas, no fundo. Nós falamos todos sempre muito de crise, ouvimos falar muito das guerras e dos problemas e disto e daquilo, mas a verdade é que, com todas as dificuldades, o nosso mercado e o nosso país continuam a funcionar. E nós continuamos a sentir falta de recursos e queremos continuar a crescer, enquanto organização, e por mim falo, queremos continuar a crescer em Portugal e também no estrangeiro, e até no estrangeiro com pessoas portuguesas, portanto, temos muita vontade de continuar a fazer. E como tinha dito, contamos com um trabalho temporário. A perspectiva é que este ano consolidemos alguns dos caminhos que fomos fazendo para trás e operações que tiveram performances mais complicadas durante os tempos Covid, que saíram desse processo e que neste momento estão a crescer. E, efetivamente, estamos numa área estratégica, porque a área das telecomunicações, durante Covid, teve um tremendíssimo volume de atividade. Foi absolutamente fundamental fazer um tremendo reforço. Os operadores fizeram a sua parte e quem está no terreno a implementar fez também a sua parte para que as pessoas em casa pudessem ter serviços e para que as coisas pudessem todas funcionar. Portanto, um tremendo reforço de rede. Portanto, é um bocado esta a dinâmica que temos, que achamos que vamos continuar a crescer e a parte de energia está, de facto, também a disparar de maneira tremendíssima, não é? Todos ouvimos falar dos parques fotovoltaicos, todos ouvimos falar das ofertas colocadas pelos operadores nacionais na área da energia. E, portanto, há cada vez mais atividades ligadas com estas. No nosso caso particular, olhamos e dizemos assim, estamos num sítio difícil, num mercado especializado e um mercado um bocadinho mais técnico, mas que é um mercado que tem grande crescimento e temos que acompanhar esse crescimento e fazer com que as coisas aconteçam. Se lhe disser que nós este ano temos a perspectiva de aumentar pelo menos 200 pessoas nestas áreas, eu acho que já dá um bocadinho para ter ideia, só em Portugal, mais 400 na Alemanha, por exemplo, já dá para ter um bocado uma ideia da necessidade que temos. Há muitos projetos que não se conseguem executar por falta de pessoas para trabalhar. Continua a haver. Continuam a existir. Nós continuamos a ter projetos que estão em stand-by e temos outros que são implementados mais tarde, porque, efetivamente, a capacidade de simultaneidade, se temos um tomado conjunto de equipas a fazer trabalhos num tomado local, não pode estar noutro, e, portanto, só quando aquele terminar é que se pode ir para o outro, e tem que se resistir à tendência de ir fazendo. Uma tendência muito conhecida de alguns setores, que é a gente começa uma obra e depois vai ali dar um jeitinho a outra e depois volta para a outra. Não, temos que fazer o trabalho bem feito, concluí-lo, para partirmos para o próximo para concluir, porque depois também da reputação da organização e a própria satisfação pessoal, que é eu fiz um projeto e concluí este projeto e vou para o próximo. Portanto, estes desafios estão cá. E o crescimento está à nossa frente, mais crise ou menos crise, ele está cá. Temos aqui o conseguir agarrar,
conseguir mudar pessoas que não estão habituadas a determinadas funções para passarem a ter essas funções, são tão nobres como as outras. Hoje em dia, um técnico, um comercial, um operador de loja, uma pessoa administrativa, são todas nobres, são todas fundamentais para que o processo possa funcionar. Não há nenhum processo que não tenha estas componentes todas e, portanto, todas são bem-vindas e precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas porque chega ao ponto em que é impossível cumprir os nossos objetivos só com a prata da casa. Não é? A prata da casa já está com o seu core de trabalho e depois é difícil conseguirmos crescer nesse sentido se for só assim. Concordo também. E acho que para 2023, e aqui a nível Joaquim Chaves Saúde, claro, o nosso grande objetivo é deixar de correr atrás do prejuízo. Nós tivemos aqui um grande prejuízo a nível de cansaço das pessoas, como também já referi, e do crescimento abrupto tivemos que ter. Os nossos pilares acabaram por abanar aqui um bocadinho, então o nosso objetivo para 2023 é reforçar aquilo que é Joaquim Chaves e voltar a construir aquilo que nós tínhamos de bom, no fundo, para solidificar-nos novamente como grupo. Aqui acrescentando que eu diria que em termos daquilo que é a nossa realidade, do nosso core business, não vai mudar muito, ou seja, a expectativa é que queremos continuar a crescer, mas a nossa realidade de lojas, não é, que é o nosso core, não vai mudar muito. Portanto, eu diria que a perspectiva para 2023 é continuar. Qual é que é o nosso foco? E aqui para partilhar convosco, com muito orgulho, nós fomos considerados top employer pelo 2º ano consecutivo, a única empresa de retalho alimentar, o que nos deixa muito orgulhosos, mas nos deixa também aqui uma responsabilidade muito grande de continuar, porque elevamos as expectativas também dos nossos colaboradores e que, obviamente, tanto nossos como depois das parcerias com o trabalho temporário, mas é muito isto, que é continuarmos a trabalhar, não numa perspectiva mais técnica, como estava aqui o Miguel a partilhar, porque são realidades diferentes, mas na perspectiva de crescimento sustentável, não é crescimento, mas de facto não perdermos aquilo que nós precisamos, que é manter as pessoas connosco. Porque no nosso caso, as nossas barreiras de saída, quer dizer, nós temos muitos concorrentes, não é? Nós temos que ser diferenciadores, e diferenciadores têm que ser com aquilo que oferecemos aos nossos colaboradores e aquilo que também eles reconhecem a forma como cuidamos deles. Ok. Não sei, Ricardo. Por mim, estou completamente esclarecido. Obrigada a todos pela vossa Obrigada. presença. Obrigado, foi um prazer. E pronto, e é um prazer também ser a Talentas ser vossa parceira e sabermos que em cada cultura empresarial existe aqui uma grande valorização das nossas pessoas. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.